Hoje o tema é obesidade e o aumento do peso. A gente vai ver independente peso em gordura, peso em retenção de líquido, de água. A gente vai ver causas que a maioria dos profissionais muitas vezes não levam em consideração ou até não sabem como resolver essas causas que a gente vai comentar aqui hoje. É um assunto bem complexo, tem que ter um individualismo, óbvio, mas isso eu vou falando e explicando para vocês, certo? Então, para quem não me conhece, primeiro vou me apresentar. Meu nome é Gustavo Semitz, eu sou fisioterapeuta, trabalho com a microfisioterapia, nova medicina germânica, terapias transgeracionais. Sou fisioterapeuta há 18 anos, trabalho com acupuntura também, medicina chinesa. Dei aula há muitos anos, 16 anos da minha vida eu dei aula em pós-graduação. Fiz especialização fora do Brasil, na China, em acupuntura. Mas há 12 anos, mais ou menos, para cá, eu venho me dedicando mais a essas áreas que envolvem a microfisioterapia, que envolve a nova medicina germânica, que é o que eu vou falar muito hoje sobre a linha da nova medicina germânica, os entendimentos em relação à obesidade, frente aos estudos de um médico que desenvolveu a chamada nova medicina germânica. Então quem quiser procurar, se aprofundar, é um tema bem amplo. A nova medicina germânica ela existe desde a década de 80, mas no Brasil tem 15 a 16 anos que ela entrou no Brasil. Ainda é bastante desconhecida de muitos profissionais da área da saúde, mas o Dr. Hammer, que desenvolveu e descobriu a nova medicina germânica e faleceu em 2017. O Dr. Hammer, médico, ele teve um filho que levou um tiro acidental em 1979, 80, eu não sei precisar a data disso, e com isso ele teve um câncer no testículo e a esposa dele teve um câncer no ovário. E o Dr. Hammer começou a pensar se aquele choque emocional, aquele conflito emocional forte da perda de um filho tinha relação com o câncer dele. E ele começou a pesquisar em pacientes que tinham câncer de testículo, em pacientes que tinham câncer de ovário. Ele começou a fazer tomografias e ele foi descobrindo aos poucos, foi estudando profundamente em cima de tomografias cerebrais e ele descobriu que, dependendo do conflito emocional inesperado, qual a diferença de um conflito psicológico de um conflito que ele, o Dr. Hammer, chamou de um conflito biológico, que é o que gera doença ou até câncer. Qual é a diferença? O conflito psicológico é um conflito esperado, é um conflito sabido, que ele está acontecendo. O conflito biológico, que o Dr. Hammer sempre se referiu, é algo inesperado, é algo inusitado, é algo que tira o chão, é algo que a pessoa vivencia de uma forma sozinha, em solidão. Então imagina um exemplo, você briga com seu namorado, seu marido, sua esposa, de manhã. Ele vai para o trabalho ou ela vai para o trabalho, você vai para o seu trabalho. Ficam brigados durante o dia. À noite voltam a ter que discutir a relação. O que está acontecendo durante o dia? Está acontecendo um conflito psicológico. É algo esperado. É algo sabido. É algo que o teu sistema nervoso sabe que ele está acontecendo. Mas, se de noite, quando tiver aquela discussão do relacionamento, o marido, o esposo, o namorado, sentar a mão na sua cara, inesperadamente, ali entra o que o Dr. Hammer chamou de um conflito biológico, um choque dramático, algo inesperado, algo inusitado, que você não soube como reagir. Será que eu luto? Será que eu fujo? Será que eu paraliso? Você não sabe o que você vivenciou. Então essa é a grande diferença de algo emocional que gera uma doença, que é algo inusitado, inesperado, te pega no contrapé, ou algo que provavelmente vai estressar o organismo, mas não gera tantas doenças assim de cara, que são os conflitos psicológicos, que é algo sabido, é algo esperado, é algo que está acontecendo. Vocês entendem a diferença? Essa diferença é muito importante para a gente também entender os conflitos que estão relacionados à obesidade, ao aumento de peso. Independente se esse aumento de peso é em gordura, independente se esse aumento de peso é em água, que é muito comum isso e é por onde eu vou começar. Então,
a gente entendendo o conflito de um conflito biológico inesperado e um conflito psicológico, fica fácil depois o entendimento das causas que vão estar por trás da obesidade. Então a obesidade, o aumento de peso, primeiro a gente tem que entender a obesidade. Eu não sou professor de educação física, não sou nutricionista, não sou um médico nutrólogo para entrar nessa área. Se quiser, você pesquisa mais a fundo. Mas a gente tem que entender que peso e altura não quer dizer absolutamente nada se você está gordo ou não está. Você pode ter um homem que nem eu, 1,78 m de altura, com 78 quilos, que está obeso, e você pode ter um homem com o mesmo tamanho, 1,78 m, mesmo peso, 78 quilos, e ser de porte atlético. Está super saudável. Ué, mas os dois não têm a mesma altura e não têm o mesmo peso? Mas o que importa do teu peso é o percentual de gordura. É isso que o seu professor de educação física, o seu personal, a sua nutricionista ou nutricionista, o profissional que está cuidando de você, que deveria ter alguém por trás cuidando de você, tem que fazer. É o percentual de gordura. Quanto do seu peso é gordura, quanto ele é massa muscular, ossos, vísceras, etc. Isso é muito importante para entender se você está realmente em sobrepeso, acima do peso, obeso, um grau de obesidade, ou não, você está num peso saudável. Então, se você pegar um homem de 1,78 m, 78 quilos, com 30 anos de idade, e ele tiver 10, 15% de gordura, ele está super bem, porque está na fase ótima de gordura. Agora, se você pegar o mesmo homem de 1,78 m de altura, 78 quilos, e tiver 30, 35% de gordura desse peso, ele está num grau de obesidade. E é isso que a gente tem que entender, e a maioria, tem muitos aí, eu já fui assim, hoje não sou mais, mas tem muita gente magra, obesa, que ela parece que é saudável e magra, porque ela está desenhada de uma forma que parece magra, mas é uma falsa magra, ou um falso magro. Quando eu mesmo atendi ano passado, no final do ano passado atendi um menino de 16 anos de idade, que olhando para ele, qualquer profissional de saúde ia olhar e falar assim, ele é um menino saudável, não tem nada, porque o peso dele, a altura dele, o porte dele, esteticamente, não tinha problema nenhum. No momento que eu fui fazer as pregas para ver o quanto de gordura tinha no corpo, fazer as pregas que chama adipometria, esse menino de 16 anos de idade tinha 28% de gordura. Vocês entendem? Então ele tinha pouca massa muscular, muita gordura, mas parecia que ele era magro. Então tem muita gente também que tem isso, também é obeso. Tá? Não é a parte estética que importa. A estética é a última coisa que vai importar na sua saúde. Tanto é que agora estão vendo que as pessoas que estão falecendo do vírus, né, do Covid aí, do vírus, muitas delas, uma grande porcentagem dela, tem um grau de obesidade crônico há muitos anos. E isso é um perigo para a saúde. Então eu vou falar o tempo todo aqui mais de saúde do que estética. A gente primeiro tem que melhorar a saúde para depois emagrecer. Não é o contrário. A hora que eu emagrecer, eu vou ficar saudável. A hora que eu emagrecer, eu vou melhorar minha pressão arterial. A hora que eu emagrecer, eu vou corrigir minha insulina, minha diabetes. Não, isso está indo para o outro lado. Isso é o contrário que tem que ser. Primeiro eu tenho uma vida saudável, mentalmente, fisicamente, estilo de vida, atividade física, alimentação. Primeiro eu tenho uma mudança no estilo de vida e fico saudável e em consequência disso eu começo a emagrecer. O pensamento tem que ser esse, certo? Então vamos lá, vamos direto ao assunto. Então, o que nós estamos falando aqui da parte de obesidade? Vamos lá. Vou falar um pouquinho de conflitos emocionais, toxinas, que são grandes coisas que a maioria não fala e que está muito relacionado, porque a compulsão alimentar, você tem uma compulsão por doce, você tem uma compulsão alimentar
salgado, doce, não interessa. A pessoa passa na frente da comida, ela fala pro médico, só de cheirar a comida eu engordo. E o médico fica falando, você é um gordinho safado. Na verdade, você está comendo em excesso. E não é. Aquela pessoa, muitas vezes, só em ela colocar na boca, aquilo pode ser revertido não em energia e nutrição, e sim pode ser estocado, armazenado. E isso é um conflito emocional que a gente vai entender hoje como funciona. Então, a obesidade em relação aos conflitos biológicos e emocionais, que o animal tem e o ser humano também tem. Porque esse é um programa biológico de sobrevivência que a gente tem, porque na natureza não existe perigo o animal ficar gordo. É até desejável, o animal que está gordo, que ele tem gordura, ele tem reserva, significa que tem no território dele tem muito alimento. O perigo para os animais é emagrecer. O perigo para os animais é não ter alimento. Na natureza, na selva, não existe perigo em excesso de alimento. Isso precisa ficar bem claro aqui. Mas nós, seres humanos, a gente tem alguns conflitos um pouquinho diferentes. Mas muitos são parecidos e até iguais aos animais. Então vamos para eles. A obesidade, ela está dividida assim. O que aumenta a gordura, o que aumenta a água no corpo. Fique bem claro isso pra gente, aqui na cabeça. O que aumenta a água, o que aumenta a gordura no corpo. Muitas vezes a pessoa tem as duas coisas. Ela tem um excesso de gordura e ela tem retenção hídrica. Tem retenção hídrica. Tanto é que muita gente fala, nossa, eu tomei aquele chá milagroso e em um dia eu perdi 3 quilos. Você perdeu 3 quilos de água, porque você tomou vários chás que são diuréticos e urinou, defecou o dia inteiro. Nas fezes tem muita água, apesar que parece que não, mas as fezes têm muita água também, tá? As fezes são bem hidratadas. Então quando você elimina pela urina ou pelas fezes, você está perdendo muita água. Em um dia, tomando chás, dependendo do chá, você pode eliminar 3, 4 quilos. Pode, mas quer dizer que você emagreceu saudavelmente, gordura, diminuiu gordura? Provavelmente não. Então, duas coisas, água e gordura. Vou começar pela água. O que faz reter água que você pode engordar e ficar inchado, edemaciado o corpo inteiro ou algumas partes do corpo? Um conflito emocional, para que serve água? Então a gente começa a pensar na função. O Dr. Hammer, lá na década de 80, ele pensou na função do órgão. Qual a função da água? Vida. A água é vida. Vocês concordam que a água é vida? Você pode ficar 20, 30 dias sem se alimentar, sem nutriente, e você sobrevive. Se você ficar mais do que 72 horas, mais do que 3 dias sem colocar um gole de água na boca, provavelmente você pode morrer. Provavelmente você morre. Você entra em coma e morre. Então a água é vida para qualquer animal. Quanto mais água, e água de qualidade, melhor a qualidade da vida. Então, quando você tem retenção de água, significa que tem alguma coisa ali. Qual é a coisa? A água é vida, sobrevivência. Então, quando a gente chama de o conflito do refugiado, quando você vivencia um abandono, me sinto um peixe fora d'água, me sinto fora do meu grupo social, não encontro ninguém que faça parte do meu grupo, fui abandonado, fui rejeitado, me separei de várias pessoas ou de uma pessoa onde eu me sinto em solidão, em abandono. Aí você tem um conflito dos rins e você tem um mecanismo de proteção e ele fecha os canais e você começa a inchar. Então naquele momento que você teve a separação do marido e ele sustentava a casa, você pode inchar logo em seguida. Naquele momento que você perdeu o emprego, sobrevivência, vida, e era tudo aquele emprego para você, a empresa foi para as cucuia, o emprego foi para as cucuia, que é o que vai acontecer agora pós-isolamento, pós-Covid, porque ele não vem na hora que você está vivenciando o problema. O inchaço, o aumento de gordura, ele vai vir depois que você vivenciou o problema. Então vocês vão ver o número de pessoas que vai aumentar a obesidade em termos de inchaço de água, de gordura, pelos conflitos de perda de emprego, perda de empresa, separações de casais.
outras mortes, acidentes, todo o conflito de abandono. Fui abandonado, fui deixado sozinho, solidão, rejeição, separação, perda, abandono, me senti fora do grupo. O menino, a menina, lá na infância, é tirado da família, colocado num outro grupo, e ele não se vê, que ele fica isolado lá, aquele quietinho que não se ambienta com os amiguinhos. Ele está vivenciando um conflito de grupo social, de abandono, de se sentir fora do grupo. Eu não me pertenço a esse grupo. Esse ali depois vira o quê? Quando adolescente, muitas vezes, o gordinho sociável, que ele vai se socializar muito, porque geralmente fala que gordinho é sociável, que o gordinho se dá bem com todo mundo, porque ele vivenciou abandono, ele não quer se separar das pessoas, ele é carente, ele teve falta. E tem uma frase que diz: todo excesso advém de um conflito de falta. Lembre disso. Todo excesso, isso é uma metáfora para a vida. Todo excesso de dinheiro, de gordura, de água, de compulsões, todo excesso vem de uma falta. É o equilíbrio do universo, tá? Eu vivenciei falta, agora para equilibrar, eu vou para o outro lado da balança e às vezes eu descompenso o outro lado da balança e fica em excesso, tá? Então todo excesso veio de uma falta. Então se eu vivenciei um abandono, uma falta, eu posso me tornar um gordinho sociável, que me socializo com todo mundo, porque eu vivi em solidão. Entende agora como funciona isso aí? E o bonito disso é quando a gente entende, já é o 50% já está resolvido. É que nem da matemática. Problema sabido, 50% resolvido. Então quando você entende conscientemente o que está acontecendo contigo, você já deu vários passos para curar o teu conflito e desprogramá-lo da sua cabeça. Óbvio que às vezes não é tão fácil, por isso você precisa de um profissional, por isso você precisa de tratamento, um profissional que entenda esses conceitos da nova medicina germânica, que entenda conceitos da transgeracional, biologia familiar, constelação familiar, tudo isso é importante. Muita gente se vê nesses exemplos que eu estou falando porque é corriqueiro, tá? É corriqueiro. E a boa notícia, que nem eu falei, é que tem solução. Isso que é interessante. Porque dieta é super importante, tá? Eu falo que dieta é super importante. Atividade física nem se fala. Quem me conhece sabe que eu sou viciado em atividade física. Mais do que eu levo muito a sério a atividade física. A nutrição é fundamental. Só que tem uma coisa que vem antes da atividade física, tem uma coisa que vem antes da dieta, que chama-se aqui, ó, é mente sobre o corpo. Você pode fazer o caminho inverso também, corpo sobre a mente. Mas a hora que você para o negócio do corpo, volta tudo. Experimenta parar a dieta para você ver se você não volta. Experimenta parar a atividade física para você ver se você não volta. No momento que você rearranja aqui, dieta fica mais fácil, alimentação fica mais fácil, atividade física fica muito mais fácil de fazer e de gostar. Porque esse que é o estilo de vida. Quando você muda o estilo de vida, você não precisa fazer força. Sabia que da psicologia eles descobriram tudo que você faz durante 21 dias seguidos, a tendência vira hábito? Eles descobriram isso há muitos anos atrás. Tudo que você pensa, manuseia, faz, repete, pelo menos 21 dias seguidos, ele tende a virar um hábito, ele tende a virar um condicionamento. Lembra quando você estava aprendendo a dirigir carro? Você tinha que olhar para a marcha, você tinha que olhar na frente, o retrovisor, olhar a marcha que você estava trocando, às vezes o pedal e tal. Hoje, depois que você fez 21 dias seguidos, virou um hábito, virou um condicionamento, ficou no automático, ficou lá no cerebelo, ficou automático. Hoje você dirige, tomando alguma coisa, comendo alguma coisa, conversando com as outras pessoas, você nem percebeu que você trocou marcha, você nem percebeu que você pisou na embreagem, no acelerador. Então isso é super importante, você entender o conceito psicológico dos 21 dias seguidos. O marketing, o neuromarketing sabe disso já desde a década de 80, e a propaganda é mais ou menos assim: use o shampoo
por 3 semanas e veja a diferença. Não é para você ver a diferença. Sabe para que serve essa propaganda? Para você se habituar, para você se condicionar a usar aquela marca de shampoo. Porque você usar 3 semanas, 21 dias seguidos, a tendência é você fazer para sempre. A não ser que você pare e reanalise. E tome um outro hábito. E coloque um outro hábito em cima. Ok? Então, eu falei do conflito da água, que vai aumentar a água, vai te inchar, que é o conflito do abandono. Que você tem que procurar. Será que sofreu abandono, separações, abandonos, se sentir fora do grupo? Será que maus tratos com abandono? Será que você vivenciou isso na vida fetal? Será que isso veio hereditário? Foi a mãe que viveu, o pai que viveu? Será que foram os avós que vieram fugindo da guerra da Alemanha, que é um abandono, tem que abandonar o país, tem que procurar isso. Tá? Tem tratamento. Procure na internet e veja uma técnica chamada Ho'oponopono. Tem vários P's de pato, vários O's, Ho'oponopono. É uma técnica havaiana que foi descoberta, tem algumas frases que você fala e eu junto isso com um conhecimento da neurociência, que é os últimos 10 minutos antes de dormir, fica repercutindo no cérebro. Então quando você pega essa técnica havaiana do Ho'oponopono, pega que é as frases, sinto muito, eu te perdoo, obrigado, eu te amo, para alguma coisa específica, não é para tudo, que nem se fosse um mantra, não, tá? Tem que ser para algo específico. Então se você sabe lá que o seu bisavô, seu avô, sua avó sofreram abandonos, fugiram do país, fugiram lá do sul da Itália, fugiram da Alemanha, vieram fugidos da guerra, sei lá de onde, de outro estado no Brasil, sei lá, você tem que conhecer a história. Importante conhecer a história da sua família. Você pode fazer essa técnica, que é uma técnica terapêutica altamente sofisticada, e cada dia você pega um. Hoje eu vou fazer para o meu avô materno. Amanhã eu vou fazer para minha avó materna. Falando sinto muito para ela, do abandono que ela sofreu. Seja com o pai, seja com a mãe, seja com o marido, esposa, sei lá o quê. O bom é descobrir o que foi. E hoje tem técnica para isso. A Luciana Pacheco também perguntando aqui. Não consigo continuar a dieta e exercício por muito tempo. Logo chuto o balde e volta tudo e até mais. Preciso destravar meu subconsciente para tentar viver melhor. Luciana, esse drama que você vive não é só seu, não. É meu, é da maioria. Fazer atividade física forçada é uma coisa que vai contra a fisiologia, sabia disso? A gente não foi feito para gastar energia à toa. O universo e a natureza são econômicos. Você não vê gasto em excesso da natureza em nada. Não tem nos animais e na natureza gastos à toa. Não existe à toa. Tudo é economia. Tudo é econômico. Você fazer uma atividade física, nos primeiros momentos, os primeiros 1 mês, até virar um hábito, 2, 3 meses, tem que virar hábito, tem que ser todo dia. Por isso que às vezes um dia não, um dia sim, não é 21 dias seguidos. É diferente você fazer 21 dias seguidos de atividade e você fazer 2 vezes por semana. Não são 21 dias seguidos. Você entende a diferença? Para criar o hábito, é 21 dias seguidos. Qualquer coisa. Então, realmente ele é antifisiológico você fazer em excesso. Você ir lá e erguer peso demais, você correr que nem um louco. O cérebro dá um alerta e fala, você está em perigo. E daí vem o outro lado. Então, é difícil? É. Para todo mundo? Sim. Mas tem gente que se habituou e daí já não é mais difícil. Então é a questão de hábito e questão de motivação. É aquela história que eu falei numa live anterior. Se a tua mãe precisa de um transplante de rim, você é a única compatível e você precisa emagrecer 20 quilos em 1 mês para doar o rim para ela, senão ela morre, provavelmente você vai emagrecer 20 quilos. Provavelmente, porque você tem uma motivação. Ou você emagrece e doa o rim, ou sua mãe morre. Você tem um motivo muito forte. Se você sofreu bullying
muito forte, porque você era muito feia, muito obesa lá na tua adolescência, no colégio, adivinha, para você hoje fazer atividade física, você faz com o pé nas costas. Porque a tua motivação inconsciente, que tá lá no teu subconsciente e inconsciente, que você tem que ficar bonita, pô. Se você sempre foi bonitinha, a patricinha da escola, eu te digo, hoje é terrível você fazer atividade física. Você não vivenciou o conflito. Olha que legal. O conflito, ele tem um lado positivo também. Graças a Deus, o conflito foi feito para a gente evoluir. Se você pegar os atletas de elite, vai estudar a história do passado deles e da vida deles. Os grandes, 80% dos grandes milionários no planeta, eles tiveram uma infância miserável. Eles não tiveram o papaizinho para dar mensalidade, mesada todo mês para eles. E eles tiveram que lutar para ocupar um espaço no universo. Eles vivenciaram um conflito muito forte de falta de dinheiro. Igual o obeso, às vezes sofreu por causa de aparência. Aí fica mais fácil. Eu falei que tinha dois lados. O lado dos conflitos de água, o lado de conflitos de gordura. Cota 2013. Qual a relação da depressão e obesidade? Tem muita relação. A depressão e a obesidade tem muita relação. Nem todo paciente obeso tem depressão. Tá? Nem todo paciente obeso tem depressão. Mas muito provavelmente a maioria das pessoas depressivas crônicas que passam de 3 anos tem obesidade, certo? Mas depressão é um assunto para outra live, para outro momento, ok? Então vamos falar da gordura. Qual o conflito que aumenta a gordura no corpo? Então vamos lá. A primeira coisa, para que serve gordura no corpo? A gordura no corpo, uma coisa é eu bater aqui em mim, outra coisa é eu bater no abdômen. Por que no abdômen eu sinto menos dor do que aqui na face, do que aqui na mão? Porque aqui na face tem pouca gordura. E a camada de gordura no abdômen, ela é grossa. Quanto mais gordura, maior a proteção. Então, um dos grandes conflitos que aumenta a gordura no corpo para um mecanismo de sobrevivência, é um mecanismo benéfico. O teu cérebro está te protegendo, é perda de proteção. Perda de proteção frente a agressões externas. Essas agressões podem ser físicas, essas agressões podem ser verbais. Então eu vou dar alguns exemplos. Então, agressão sexual. Se você sofreu um abuso sexual, se você sofreu um estupro, se você sofreu uma agressão sexual, muito provável que você pode gerar um aumento de obesidade. Quanto mais forte o conflito, maior a obesidade. Tanto é que a mulher pode ficar com anorexia cadavérica por um estupro ou vários estupros que ela sofreu. Como assim? Se um animal na natureza vê outro animal cadavérico, ele acha que o quê? Tá morrendo, tá doente. Então eu não vou chegar perto. Quando você vê o homem visualiza uma mulher cadavérica, lá no inconsciente, ela tá doente, ela tá ruim. Então eu não vou atacar. Para que eu vou atacar? Então é um mecanismo de defesa. A mulher que se torna obesa mórbida, ela perde as curvas femininas, é um mecanismo de falar, ó, para de chamar a atenção do predador. Se o homem abusou, estuprou, eu não estou falando que toda mulher com obesidade mórbida e todo homem com obesidade mórbida foram estuprados, foram abusados. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não radicalizem a informação. A gente tem que entender que muitos casos onde teve abuso de qualquer tipo, toque, abuso, agressão sexual verbal, falar alguma coisa e a pessoa se sentir envergonhada, humilhada. Então, eu estava dando um exemplo, se a mulher perdeu as curvas femininas, ela para de chamar a atenção pela forma do macho, do masculino. E ela consegue se proteger, é o cérebro que faz isso, é inconsciente. Não é você que fica pensando e tal. Isso é inconsciente. São programas biológicos inconscientes que estão lá dentro. Certo? Então, esse é um das perdas de proteção e agressão. Pode ser sexual, pode ser sexual. Outra coisa, pode ser um conflito de perda de proteção no sentido de vergonha e humilhação. Se você sofreu bullying na escola,
quando você estava lá na infância e adolescência, ensino médio, ensino fundamental, enfim, sofreu bullying, sofreu conflitos de vergonha e humilhação, às vezes pela aparência, ou porque era atacado por um menino ou uma menina, foi te dar um tapa, foi te arrancar da tua carteira, enfim, pode ter vários exemplos onde você sofreu fisicamente num jogo, lá na quadra de esporte onde você jogava, dentro da sala de aula, sofreu uma agressão, às vezes da professora, que dava tapas na cabeça, tem gente que passou ainda por isso, né? Agressão dos outros colegas, verbal ou física. Um modo de se proteger é aumentar a gordura no corpo. É inconsciente, o cérebro aumenta a gordura do corpo, certo? Então, agressões de vergonha e humilhação geralmente aumentam gordura no corpo. E o cérebro é tão preciso, olha que bonito isso, escutem com atenção. O sistema nervoso, ele é tão preciso que no lugar onde você vivenciou a agressão, real ou virtual, como assim virtual, Gustavo? Às vezes a agressão não atingiu realmente teu corpo, você só se sentiu agredido, mas você não teve uma agressão no corpo. Então, exatamente naquele local onde o cérebro impactou o conflito, você pode aumentar a gordura naquele lugar. Olha só que interessante. Então, se você, por exemplo, sofreu um abuso sexual, o tio, o irmão, o pai passava a mão no quadril, você pode aumentar a gordura mais no quadril do que em qualquer outra parte do corpo. Entende como funciona? Então, o cérebro ele é bem preciso. Também a agressão, até a celulite. A celulite também é um conflito de perda de proteção naquele local específico. Se você sofreu bullying, vergonha e humilhação, falavam da sua bunda, falavam da sua coxa, uma amiga, uma colega, um menino, uma menina, lá na infância. E aí isso impactou no cérebro naquela região específica. Ok? Muito bem, então vergonha e humilhação, perda de proteção, agressão. Pode ser um conflito de não conseguir se proteger ou proteger alguém. Então, por exemplo, se você que tinha que proteger alguém, você é um dos filhos mais velhos, ou você é o filho do meio e tem um irmão mais novo, ou quando o pai e a mãe saía de casa para trabalhar, falava, agora você é responsável por cuidar e proteger seu irmão, sua irmã, sua mãe. Eu chamo de conflito do primogênito, né? Os primogênitos vivenciam mais isso. Um dia a mãe, o pai, o avô, a avó, alguém chegou e falou, não estou falando que é todo mundo, tá? É mais os primogênitos. Agora você é o único homem da casa. Agora você é a única mulher da casa. Você deve proteger e cuidar do seu irmão, sua irmã, lá no colégio, lá na escola. E um dia o irmão briga, a irmã briga, e você não consegue proteger, defender ele ou ela. E daí você vivencia o quê? Uma perda de proteção por agressão, onde você não conseguiu proteger um protegido. Imagine uma galinha com os pintinhos. Como que ela protege a galinha? Como que ela vai proteger os pintinhos? Embaixo das asas, não é embaixo das asas? Aquela é a forma de proteção, aumentando o tamanho do corpo dela. Como que a galinha aumenta o tamanho do corpo dela? Abrindo as asas. Como que o cérebro vai fazer que o meu corpo fique grande para proteger um protegido? Aumentando a gordura corporal. E às vezes aumenta de uma forma tão grande que a pessoa realmente fica enorme, fica obesa mórbida, porque não conseguiu proteger alguém. Nunca é um conflito só. Lembra que eu falei nas minhas outras lives. Quem não entende disso e não está acompanhando as lives, vá lá no meu canal do YouTube, lá tem uma palestra inteira sobre nova medicina germânica. Você assiste lá, agenda uma hora para você assistir nova medicina germânica e você vai entender como que isso funciona lá no cérebro. Então nunca é um conflito, sempre é no mínimo 2 ou mais. Por isso que na terapia, no tratamento, eu tenho que voltar lá e ver o que aconteceu na vida fetal, o que aconteceu na infância, o que aconteceu na adolescência, toda a vida adulta e saber quais foram as idades que a pessoa vivenciou para desligar aquele processo.
Porque às vezes só sabendo tudo para poder desligar. Às vezes sabendo metade também já desliga, enfim. Então, não conseguir proteger alguém, certo? Então, estou falando de gordura para quem está entrando agora. Eu falei sobre o conflito da água, abandono. Estou falando sobre o conflito de gordura. Esse conflito de gordura é ou atentado que me agrediram verbalmente ou fisicamente, ou vergonha e humilhação, ou não conseguir proteger e defender alguém, um protegido. A Marina está falando aí, tratamento online para obesidade tem a mesma efetividade? É mais caro ou mais barato? Ótima pergunta, Marina. É o mesmo valor, tá? O resultado, a efetividade é a mesma. Eu faço um tratamento, para quem não sabe, só explicando o que a Marina está falando aí. Eu tenho um tratamento que eu desenvolvi há vários anos e eu atendo pacientes de fora do Brasil, no Brasil inteiro, independente do estado onde está, por videoconferência. Não é todos os casos que eu consigo atender, mas eu consigo atender à distância. O resultado é o mesmo, tá? Então quem tiver dúvida, me mande no direct, me mande a mensagem. Eu vou estudar o teu caso para ver e a gente vai achar uma solução para você. Então a resposta é sim, dá para fazer por videoconferência esses tratamentos e saber quais foram as idades, se tem pais envolvidos, avós envolvidos, e ir desbloqueando tudo isso lá no passado, certo? Então eu falei da perda de proteção de alguém. Existe um outro pequeno conflito, que é o conflito onde a pessoa vivencia assim: eu não aguento mais, eu não consigo mais suportar, aguentar isso que eu estou vivendo, 3 pontinhos. Quando você vivencia, eu não aguento mais, 3 pontinhos. Quando você vivencia, eu não suporto mais, 3 pontinhos, qual que é o mecanismo do cérebro? Aumentar a gordura, aumentar a água. Então fiquem ligados nisso, que isso é muito importante. Por isso que se você está vivenciando um conflito onde você não aguenta, não suporta mais, só tem uma solução. Você tem que resolver o conflito. Gustavo, eu não consigo sozinho. Faz tratamento. Você tem que ir em busca de um profissional que faça um tratamento correto, direcionado. Não é coisa que vai levar 1, 2, 3, 5 anos. É coisa de sessões. É 2, 3, 5 sessões aí para você ver um mega de um resultado. Tem pacientes que fazem 1, 2 sessões e tem um mega de um resultado. Então o que você está esperando? Você vai esperar não suportar, não aguentar e ficar engordando aí até quando? Isso é a pergunta que fica aí para você pensar. A Bruna está perguntando aqui, mas toda criança gordinha passa por bullying na infância, né? Difícil saber o motivo real. Eu não sei se foi uma afirmação ou se foi uma pergunta, Bruna. Eu vejo assim, nem toda criança passa por bullying. Hoje tá bem difícil. Muitas passam. Só que aí vai depender da percepção. Olha que interessante. Você pode ter irmãos gêmeos, idênticos, vivenciaram a mesma agressão. Um tirou de letra, o outro ficou com mega conflitos e gerou mega doenças. A percepção de cada um é diferente. Então, por exemplo, esse período que a gente está em isolamento, esse período de pandemia, eu não estou vendo como uma coisa catastrófica. Muito pelo contrário. Eu estou vendo com oportunidades. Oportunidades estão surgindo muito benéficas. Mas a maioria está do outro lado, tem a outra percepção, que isso que está acontecendo é muito ruim, é terrível. Então, o que vale não é o problema que você vivencia, Bruna, tá? Respondendo a sua pergunta. Todas as crianças podem vivenciar bullying. Só que umas tiram de letra, porque em casa a educação elas receberam de uma forma diferente, ou é a próprio instintivo da criança, e outras vão ficar com raiva, e vão desenvolver algo que não tem nada a ver com gordura. Nem todo mundo que sofre bullying, escutem isso, nem todas as pessoas que sofrem bullying vão virar obesas. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Qual que é a diferença que vai fazer a diferença? Uma coisa chamada percepção. Vou dar um exemplo que vai ficar bem claro para você, tá? Para vocês. O marido chega em casa, num dia de trabalho, no meio de uma quarta-feira. Ele chega em casa, abre a porta do quarto e pega a mulher transando com o vizinho. O cara A, o primeiro cara do exemplo, fica com raiva, sofre injustiça, vivencia raiva, vai lá e mata os dois. O cara B
Se sente desvalorizado, a percepção dele é desvalorização. Ele olha para o corpo dele, olha para ele, fala: eu sou menor que o outro, eu sou mais magrinho que o outro, sou mais fraco que o outro, abaixa a cabeça e sai desvalorizado daquela situação. E o terceiro cara, o cara C, ele fecha a porta do quarto devagarinho, agradece a Deus e fala: ainda bem que eu me livrei dessa baranga. Vocês entendem como funciona a percepção? Cada um tem uma percepção. E essa percepção pode ser mudada. Isso que a gente faz em terapia. Mudar a percepção do paciente, mudar aquela percepção que antes era negativa, para agora ser positiva. Entende como funciona o tratamento? É mudar a percepção. Quem tiver curioso em relação de tudo isso que eu estou falando, procure um livro chamado A Biologia da Crença. Esse livro foi escrito por um biólogo americano que estudou em microscópio como que a célula mudava, o mecanismo de ação dela biologicamente. Por que ela mudava? Quando mudava a percepção. Quando você muda a percepção, você muda a biologia. Quando você muda a biologia, você se cura. Você cura uma doença que falava para você que não tinha cura. Então busque aí, chama Bruce Lipton, tá? Só digita A Biologia da Crença, compre esse livro, leia, ele é bem interessante para quem gosta dessa área, entender como na biologia, mudando a percepção daquilo que eu vivenciei, eu mudo o corpo, a função e curo doenças, etc, 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 etc. Ok? Então, o não suportar, não aguentar mais aquela situação, vai trazer também um aumento de gordura no corpo. Isso é um dos conflitos da gordura aí. Outra agressão externa que pode vir, que vai alterar a gordura, outra agressão externa chama toxina. Aí não tem nada a ver com o emocional, tá? São toxinas. Então, se você é envenenado, e eu te garanto que você está sendo envenenado todo dia, se você não é vegano, restrito, se você não vive na zona rural, se você mora na cidade, come um alimento industrializado, você está se intoxicando todo dia. Tudo que é empacotado, enlatado, industrializado, alimento é uma coisa, produto alimentício é outro. Uma coisa é a carne que vem do gado, que está lá, não é empacotada, está lá à mostra, você leva para casa, mas não passou por nada, praticamente, sempre tem alguma coisa. Outra coisa é comprar um nuggets, que foi processado, foi industrializado, tem corantes, tem conservantes. Ali é um produto alimentício. Ali tem o quê? Toxina. O que é toxina? Veneno. Na linguagem da medicina, veneno significa toxina. Quando você tem excesso de toxina no corpo, o que o corpo faz? Aumenta a água e aumenta a gordura. Então, uma das causas que você pode engordar do nada e aumentar a retenção e inchaço de água do nada é você se intoxicar com algum alimento, alguma coisa, agrotóxico, maquiagem, enfim, etc, 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 etc. Pode fazer com que você aumente água. Tem pessoas em hospitais, eu trabalhei em hospital, Erasto Guetem, no Hospital do Câncer em Curitiba e tal. Tem pessoas que vão para o hospital e emagrecem por causa da doença, e a gordura, quando entra uma toxina no corpo, sabe o que o corpo faz para defender daquela toxina, para não subir para o cérebro? A gordura envolve a toxina. E a toxina fica presa na gordura, às vezes fica anos, 10, 20 anos. Enquanto você está gordinho, aquela toxina está presa na gordura. Você tem uma doença e você emagrece de supetão, essa célula de gordura, que ela vai se romper e ela vai sumir, ela libera a toxina para a corrente sanguínea. E às vezes a pessoa, olha que interessante, a pessoa faz uma dieta e começa a emagrecer, ela começa a ter crise de cura. Ela começa com vômito, ela tem diarreia, tem pessoas que têm enxaqueca, porque ela está vivenciando uma crise de cura de toxinas que estão indo agora para o cérebro, que estão indo para o fígado, estão indo para os rins, para ser eliminado, enfim, etc, etc. Olha que interessante isso aí também, tá? Então a gente falou da água, o conflito da água do abandono, falamos do conflito de perda de proteção, ataques sobre você. Existe um conflito que vai aumentar a gordura no corpo, que é o quê? O conflito
de falta de alimento, de reserva. Então o seu pai perdeu o emprego quando você tinha 10 anos de idade. E ele chegou naquele dia e falou assim, perdi o emprego, não sei agora se vou ter mais dinheiro esse mês, não sei se vou conseguir comprar comida. E você com 10 aninhos ouve isso. Então ali vivenciou um conflito de falta. Falta de comida, de energia, de alimento. O que o corpo vai fazer? A mesma coisa que o urso faz. Vai chegar o inverno, antes do inverno, o cérebro do urso no outono, ele entende que vai vir o inverno logo em seguida. No outono, tudo que o urso coloca na boca vai virar energia? Não, vai virar gordura, vai virar reserva. Então, se você passou por dificuldades financeiras, não ter dinheiro, perder casa, tem gente que perde casa na enchente e tudo, perde o emprego agora com a pandemia, você pode engordar, é um conflito do fígado. Dentro da nova medicina germânica, é um conflito de falta de alimento, é um conflito do fígado. Vai mexer no sangue, vai mexer no fígado, e etc, etc, etc. Então, um conflito falta de alimento, um conflito de perda de proteção, agressões, abusos, não conseguir proteger alguém. E o último conflito que envolve o aumento de peso, a obesidade, está relacionado ao conflito estético, de estética, de aparência. Os animais não têm esse conflito, tá? Eles não têm. Isso é só do ser humano. Porque como eu falei na live anteriormente, aí, essa live aqui, o animal, ele não tem problema em ser gordo. O elefante, o rinoceronte, o porco e outros animais, eles não sofrem nada em ser. Muito pelo contrário, quanto mais gordo, mais alimento eu tenho. Isso é positivo. Esse conflito estético, de vergonha, de humilhação, etc, etc, é só do ser humano, entende? Isso é só do ser humano. Então, se você vivenciou um conflito de vergonha e humilhação da estética, você também pode aumentar de peso. Se você vivenciou um conflito de estética, no sentido de o cérebro às vezes faz é aparecer. Você tem um irmão, você é o mais velho, e daqui a pouco nasce o segundo irmão. Tua mãe te deixa de lado momentaneamente e fica só com o teu irmão. Para você aparecer, o que o teu cérebro faz? Engorda. E aí você engorda porque uma pessoa grande e gorda aparece mais e fica visível. Olha o mecanismo de defesa que o corpo faz. Então você se torna aparente, aparecer, mostrar, tô aqui, tô vivo, está relacionado também ao conflito de aumentar o peso e assim por diante. Joia? Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.